Salve família vascaína, Helder Fleury falando. Hoje tivemos a coletiva do presidente Pedrinho. E ali, nessa coletiva, ele tratou de vários assuntos. Uma coletiva que durou mais de 2 horas, falou de SAF, falou da janela feita em 2024, falou de reestruturação financeira, reforma de São Januário, falou sobre planos para 2025. E eu vou comentar tudo isso no vídeo de hoje. Eu trouxe aqui um pouco do que foi falado pelo Pedrinho sobre todos os assuntos. Uma entrevista muito importante, muito esclarecedora uma entrevista muito franca, em que eu pude ver ali naquela entrevista um pouco daquele Pedrinho que eu tanto admirava e tanto admiro ainda, claro. Não só como um ídolo que foi, como ídolo que é, mas como um comentarista afiado e inteligentíssimo na época do Sport TV e que deixava todo mundo admirado pela facilidade com que ele conseguia falar de forma bem transparente sobre diversos temas, com uma visão bem moderna, bem atualizada sobre vários assuntos. E na época a gente sempre pensava, poxa, um cara desse na frente do clube que a gente precisa. E o Pedrinho assumiu a presidência do clube, primeiro numa questão do associativo, com pouco envolvimento do futebol, e depois à frente do futebol total, depois que teve a liminar, saindo da 777. Em um primeiro momento ele apareceu bastante, se posicionou bastante. Eu acho até que foi o momento que ele teve maior popularidade, e depois ele meio que sumiu do mapa. E deixou as coisas muito livres para especulações, e especulações que boa parte das vezes não eram boas, falavam de vários assuntos que não agradavam ao torcedor vascaíno. E o que o Pedrinho fez hoje, ele precisa fazer mais vezes. Ele precisa vir a público falar com o torcedor diretamente. Não deixar, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que não deu certo, que não funcionou, venha a público. Fala, não precisa sempre dar entrevistas coletivas, obviamente. Mas pode usar a Vasco TV, mas pode usar o próprio canal do Instagram, do Vasco, né? Não o pessoal, do Vasco para ficar uma comunicação institucional. Pode usar o canal do Instagram do Vasco, pode usar o canal a Vasco TV, o Twitter do clube, não necessariamente como uma coisa magoada. Eu acho que isso também é uma coisa que o Pedrinho tem, ele se magoa muito com críticas, muitas injustas, muitas justas, e ofensas, muitas demasiadas, mas está nesse cargo, infelizmente, deixa quem está lá sujeito a isso. E de uma certa forma é inevitável, vai acontecer, todos passaram por isso, até o maior de todos nós, o rei Roberto Dinamite, passou por isso. E é preciso ter um pouco de discernimento para entender que aquilo ali é uma manifestação pessoal, individual, não é uma manifestação da torcida que tem milhões de pessoas e diversas, e tem opiniões diversas, e muita gente vai se exceder, muita gente não vai. Mas independente disso, todos precisam de explicações. Então, Pedrinho, faça isso mais vezes, cara. Venha mais a público, fale mais ao torcedor do Vasco. E hoje você veio e, a meu ver, foi brilhante. Renovou um pouco da minha admiração e da minha confiança no processo que o Vasco está passando. Eu separei aqui os temas. Primeiro, o tema mais importante de todos, pelo menos era o que a torcida estava mais ansiosa por saber, sobre SAF. O Vasco vai vender a SAF para outro grupo estrangeiro ou vai permanecer com o clube associativo? E o Pedrinho foi taxativo, ele falou: enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Ele já tinha falado isso outras vezes, mas não de forma tão direta, sem deixar margem para especulações diversas. Dessa vez ele foi taxativo. Ele quer vender a Vasco SAF. Mais do que isso, ele falou: em nenhum momento o contrato com a Vasco SAF, com uma futura empresa, vai ter cláusulas
que mantenha o Pedrinho no controle do futebol. Então sempre tinha essa especulação de que haveria uma empresa, teria que ter uma empresa que mantivesse a gestão atual no controle. E como o próprio Pedrinho falou, não existe isso. Ninguém vai chegar e vai botar uma fortuna violenta para deixar o clube associativo no comando. Primeiro porque não é viável. E segundo porque o clube associativo ele não passa credibilidade o suficiente para isso. Né? Muitos anos o Vasco foi muito mal gerido pelo clube associativo e uma marca gigante como a do Vasco ela foi falida por conta de péssimas gestões do clube associativo. Então como é que alguém agora vai pegar o seu dinheiro e vai confiar? Toma aí vocês que nunca fizeram nada, agora administrem o dinheiro. Não vai acontecer. Tá? Então o Pedrinho também foi taxativo, não vai ter isso. E ele pretende ser minoritário, não tem essa de vender uma parte. É vender o percentual maior para que o novo dono seja majoritário. Ele falou mais. Ele disse que tem há mais de um mês conversas com investidores que ele não nomeou, né? Fala-se muito no grego, no Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, do Rio Ave, do Olympiacos, e é alguém que está aí nas redes sociais, o filho dele, mas que tem uma proximidade muito grande com o pai, está aí movimentando a torcida vascaína, falando muito. E pelo que eu entendi o Pedrinho, inclusive com algumas alfinetadas lá que ele deu ao Zé Colmeia, né, ao influencer Zé Colmeia, e pelo que eu entendi, o Pedrinho ele meio que confirmou que há sim o interesse do grego. Ele não citou nomes, mas dentro dessas alfinetadas lá com o Zé Colmeia, ele acabou meio que confirmando que o grego é um desses investidores interessados. Porém, ele deixou claro, são tratativas ainda iniciais, sem proposta na mesa. Existem duas NDA, existe uma NDA assinada, acho que ele deu a entender que tinha mais do que uma, mas pelo menos uma NDA assinada, que seria um trato de confidência, né? Com negociação em que o Vasco ele vai expor dados seus internos para que esse investidor tome conhecimento e dentro disso assina-se um acordo de confidência para que esses dados não sejam vazados. Então, esses investidores eles mostraram interesse, né? O Vasco ele expôs lá os seus dados, sua realidade para os investidores e cabe agora aos investidores avaliar isso e apresentar ou não uma proposta, começar uma negociação ou não. Então não existe ainda nem negociação, mas existem sim investidores interessados, mais de um, né, isso o Pedrinho deixou claro, e já em possibilidade de apresentar propostas futuras. Então vamos ver o que vai dar nisso daí. Porém, nada para agora, nada para janeiro de 2025. Isso se acontecer, com muito otimismo, é para o meio do ano que vem, certo? Até lá, como faremos? Reestruturação financeira, que é o outro ponto que o Pedrinho abordou muito bem. Lá na entrevista coletiva, falou longamente. Junto com o Pedrinho estava o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, e o diretor jurídico da Vasco SAF, o Carregal. Os dois estavam lá. O Pedrinho também elencou, antes de passar para a reestruturação financeira, os pontos que ele considera importante para que esse investidor assuma a Vasco SAF. Então ele colocou um investidor que tenha credibilidade no mercado, fundamental para a gente não cair em uma nova 777. Não se pode vender o Vasco para aventureiros. Por mais que tenhamos ansiedade, pressa, não se pode vender o Vasco para aventureiros, porque depois pode ser algo muito mais grave. Então, tem que ser um investidor com credibilidade, que tenha saúde financeira, dinheiro de verdade. Então não é alguém aventureiro e golpista, como já tivemos, né? Mais do que isso, que tenha planejamento esportivo. Então a ideia é que não pode ser usar o clube para poder para poder revender jogador. Não tem que ter um planejamento esportivo para o Vasco e que tenha
que queira fazer a estrutura de CT, tudo com prazos. No contrato também falou sobre atacar as dívidas, então seriam 5 pontos: credibilidade, saúde financeira, planejamento esportivo, planejamento nas dívidas do clube, para atacar as dívidas do clube, e planejamento de estrutura nos CTs. 5 pontos importantes, concordo com todos eles, acho que todo mundo vai concordar que é importante. Lógico, como eu falei em outros vídeos, não se pode também criar isso como uma barreira intransponível, né? Porque se você coloca, se você exagera ali nos seus requisitos, você acaba praticamente inviabilizando o investimento, e não é isso que queremos, né? Mas essa parte da Vasco SAF para mim ficou bem explicada. E principalmente pela fala categórica, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Ganhou um respiro, vamos tolerar essa próxima janela aí, vamos esperar um pouco. Da minha parte, ganhou um respiro, ganhou mais um tempo de credibilidade aí nessa tentativa de vender a Vasco SAF. Reestruturação financeira, eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes de continuar, pessoal, já está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Tenho tentado postar vídeos, pretendo postar vídeos sempre agora sobre o Vasco. Quero dar um gás no canal, então se inscreve no canal. Não é inscrito, já é inscrito, ativa o sininho, deixa um like no vídeo, tá? Ajuda o canal a crescer. Aqui a gente briga pelo Vasco, beleza? Reestruturação financeira, um outro tema abordado longamente. E aí muito mais até pelo Carlos Amodeu, CEO, do que pelo Pedrinho. E eu coloquei aqui algumas falas do Pedrinho e do Carlos Amodeu sobre reestruturação financeira. O Pedrinho falou: nós estamos criando um processo de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente, ou seja, o clube ele consiga viver das próprias receitas. Tá? Se o investidor não chega, o clube tem que andar, lógico, não dá para a gente ficar ali improvisando, contando que o investidor chegue, e ele não chega, você faz o quê? Você fica desesperado, tendo que vender barato para qualquer um, porque você não tem condição de andar sozinho. Correto nesse ponto, né? Vamos vender, enquanto isso a gente tem que agir fazendo o melhor para o clube. Dói no torcedor, dói em mim, mas dessa vez é de verdade. O Pedrinho, nessa hora, ele falava que muita gente dizia que já ouviu esse papo de reestruturação financeira muitas vezes, né? E ninguém aguenta mais. E o Pedrinho disse que ele também não aguenta, porém é necessário, e ele falou: dessa vez é de verdade. Então, vou também dar um crédito aí e acreditar que dessa vez não é só balela para enganar bobo. Dessa vez realmente vão fazer uma reestruturação financeira com muito atraso, já deveria ter sido feita há muito tempo, mas vão fazer de verdade, que seja assim. O senhor Carlos Amodeu, ele deu uma declaração acalmando o torcedor em relação ao que a reestruturação financeira vai impactar no futebol do clube. Ele falou: o processo de ajuste que estamos fazendo tem relação com o protagonismo desportivo. A gente não pode descuidar do protagonismo desportivo. Então, acho que há, por essa fala do CEO, uma perfeita compreensão de que não adianta montar um time merda, um time horrível, e querer que o torcedor banque na base só da gratidão, porque aí você diminui a sua despesa, monta time ruim, cai a sua receita, e você fica ali como um cachorro correndo atrás do rabo, você nunca alcança. Então o projeto de reestruturação ele tem que ter eficiência no gasto, porém receitas também eficientes, o que só vai acontecer com o time performando em campo, mesmo que não tenhamos grandes estrelas. Isso tem que estar claro, isso parece que está claro. Não é ideia montar um time ruim de qualquer jeito no ano que vem, porque não tem reestruturação financeira que sobreviva a isso. Vamos dar mais um crédito nesse ponto também. Cenário financeiro. Foi falado qual é o cenário financeiro do clube. E aí o Carlos Amodeu ele deu boas notícias. Ele falou que o Vasco não antecipou receitas de 2025. Vamos dar um crédito que seja verdade, né? Espero que amanhã a gente não seja surpreendido com coisas em outro sentido. Mas não houve antecipação de receita de 2025. O Vasco viveu esse ano apenas com o que tinha, segundo o Carlos Amodeu.
e elevando as receitas do ano. Então houve elevação de receitas do ano, o sócio torcedor do Vasco, com a chegada do Coutinho, ele quase dobrou de tamanho. Houve aumento da receita de patrocínio, o Vasco fechou vários patrocínios novos esse ano, inclusive um patrocínio que ainda não foi revelado, né? Então o Vasco tem um patrocínio a ser anunciado aí nos próximos meses ou semanas, ou dias, não sei. E ele garantiu que em 2025 o clube vai ter um fluxo de caixa melhor. Então, se já conseguiram pagar tudo esse ano, imagina-se que no ano que vem vai se pagar. E o próprio Carlos Amodio garantiu isso. Ele falou, manter os salários em dia é um pilar que não vamos abrir mão. Então o Vasco, ele, desde que o Pedrinho assumiu, já na época da 777 também, mas lá tinha aporte, né? Mas desde que o Pedrinho assumiu, ele tem mantido os salários rigorosamente em dia, e a garantia do Carlos Amodio é que em 2025 todo será na mesma batida, então manteremos os salários rigorosamente em dia, o que é fundamental, importante para não perder jogadores de graça, para atrair novos jogadores, para recuperar a credibilidade no mercado. Então o cenário financeiro do clube é difícil, porém, dentro do que se tem, está andando, está caminhando. Sobre a janela de 2024, tão justamente criticada, o Pedrinho, ele não falou do Alex Teixeira, Souza Coutinho, ele disse que já foi falado. Bom, basicamente ele não quis dizer que foi um erro, né? Não o Coutinho, claro. O Coutinho é um cara que eu acho que ele ainda vai dar resposta para o Vasco. Mas Souza e Alex Teixeira, não estou nem condenando para sempre. Eu acho muito difícil que o Alex Teixeira ainda dê alguma resposta. É um jogador que parece que não tem mais condição física. O Souza também não acredito, e foram contratações que vieram a pedido do Coutinho, então foi um negócio muito amador feito, né? Algo que não condiz com o ambiente de profissionalismo. Fora essa parte aí, que eu acho que é claramente um equívoco da janela de 2024, o Pedrinho falou sobre o Maxime e o Jean. Ele não falou sobre o Emerson Rodrigues, que o Emerson Rodrigues, na verdade, não veio pelo Pedrinho, ele já foi contratado antes, lá, ele acabou vindo na época do Pedrinho, mas já estava acertado antes, ainda lá com o Pedro Martins. Quem o Pedrinho trouxe, além do Alex Teixeira, Souza Coutinho, foi o Maxime Domingues e o Jean Davi. E ele assegurou, ambos são bons jogadores. Sobre o Maxime Domingues, eu até acho que é um bom jogador mesmo, ele falou que a negociação não foi naqueles valores anunciados de 10 milhões de reais. Foi bem menos do que isso, e o Vasco vai pagar em 18 meses e o jogador tem um salário baixo. Sobre o Jean Davi, o Pedrinho falou, não pode um jogador ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Olha, eu vou discordar, tá? Até jogador da seleção brasileira aí já foi convocado e é ruim. Então pode sim ter jogador ruim na seleção chilena. E o Jean Davi nem é aquele jogador que é toda hora convocado, né? Ele tem convocações. Tá? Ele garantiu que ambos são bons jogadores. Ninguém vai discordar que o Pedrinho entende de futebol. Então tomara que ele esteja certo. Sobre o Maxime, eu acho realmente que é um jogador que vai dar uma resposta. Ainda. Eu acho que ele, pouco que deu para ver dele, me mostrou ser um bom jogador. Já o Jean Davi, a questão do Jean Davi me parece falta de condição física de jogar no futebol dele, não é nem de qualidade técnica. Não tem intensidade, ele joga em um ritmo que ele é atropelado, ele não consegue sequer dominar a bola direito. Então é muito complicado. Eu não acredito, a princípio, no Jean Davi, mas é lógico, pode ser que ele se adapte. Ele se adapte na intensidade do futebol brasileiro, que ele tem que ter um pouco mais de velocidade, já que ele não consegue ter força física para disputar, ele tem que ser mais rápido. Toca mais rápido, dribla mais rápido, para quando o marcador chegou, ele já, a bola está em outro lugar. Já. Se ele se adaptar, bom, que seja um bom jogador. Em todo caso, não eram jogadores, nem o Maxime, nem o Jean, que vieram para dar uma resposta imediata. Eu acho que isso por si só já é uma falha da janela, porque a gente esperava um jogador para dar resposta imediata, não para ficar esperando a adaptação. E o Pedrinho, ele assumiu que a janela poderia ter sido melhor. Ele defendeu os jogadores que vieram, mas ele assumiu que poderia ter sido melhor. Ele falou, a gente poderia ter feito uma janela melhor
essa foi uma avaliação interna nossa. Então que bom que avaliaram que a janela não foi boa, poderia ter sido melhor, como ele falou, porque a gente precisa fazer totalmente diferente em 2025. E o Pedrinho fala sobre 2025 também na coletiva. Para 2025, ele disse, o planejamento já está sendo feito há mais de 2 meses. Então isso é uma novidade no Vasco. O Vasco ele sempre planeja em cima da hora, desesperado, correndo. Então se o planejamento já está sendo feito há mais de 2 meses, poxa, que bom, né? Estamos melhorando, estamos evoluindo. Já dá para decidir, dá para olhar o mercado. Eles falaram que não vão falar nomes nem nada para não alertar a concorrência, o que é lógico, né? Mas estando já um planejamento feito amplo, o Vasco tem mais chance de ser certeiro no mercado. O Carlos Amodeu falou: nós faremos o investimento que precisa ser feito e teremos um patamar salarial que nos permita montar times competitivos. Então, novamente, falando sobre a reestruturação financeira, o Amodeu garante: o salário que o Vasco vai pagar vai ser suficiente para a gente ter um time competitivo. E aí, nessa hora, o Pedrinho lembrou do Fortaleza, que é um time que tem uma folha salarial que é metade do Vasco e compete muito acima do Vasco. Por que o Fortaleza consegue isso? Porque ele tem um projeto esportivo. Porque ele tem scout de qualidade. Porque ele ataca o mercado de maneira certeira. E o Pedrinho também falou disso. O projeto de futebol do Vasco, sem vender para um investidor, vai ser potencializar a base. Temos ótimos jogadores na base. E ser certeiro nas contratações. Temos ótimos jogadores na base, mas que não podem ser jogados ao leões. Para isso, temos que ter um time que dê uma estrutura para esse jogador da base. Sem grande dinheiro para investimento, tem que ser certeiro nas contratações, coisa que o Vasco não fez, não foi na última janela. Então, dessa vez, a gente tem que ser certeiro, há essa consciência, já há um planejamento feito, segundo as declarações do Pedrinho, então me deixa um pouco mais otimista para a próxima janela. O Pedrinho falou: nem sempre ser certeiro é ter jogadores de nome. Então, gente, esquece jogadores de nome para o começo do ano que vem, esquece. Não vamos ter SAF em janeiro, porque não dá tempo. E sem SAF não tem como ter jogador de nome. Sem SAF, que eu digo, é sem investidor. Então, teremos jogadores possíveis de serem contratados nesse momento. Porém, é possível sim contratar bons jogadores se formos certeiros, se observarmos bem o mercado. O Pedrinho falou: a gente sabe qual a prateleira que a gente vai correr. Então ele mesmo já disse: não vão. Prateleira, ele não vai na primeira prateleira. Ele vai numa prateleira mais abaixo. O Vasco não tem como competir lá em cima com os times que têm muito mais dinheiro. Mas nessa prateleira mais abaixo também tem bons jogadores. E também dali, com uma inteligência de mercado, é possível extrair boa coisa. Vamos aguardar a próxima janela. Há uma consciência que precisa melhorar e há um planejamento já sendo feito com antecedência. E há também uma consciência de que é preciso ser certeiro. Vamos dar um crédito aí. Precisa de atitude, mas as palavras são boas. Pedrinho também falou sobre mudanças no scout, que ele já fez mudanças no scout, e não garantiu o Rafael Paiva para o ano que vem. Eu também acho que não dá para garantir, né? Faltam 5 jogos ainda, e 5 jogos no futebol é uma eternidade. Sobre a reforma de São Januário, o Pedrinho também falou e garantiu que a reforma não vai começar em janeiro. Ele assumiu a responsabilidade, disse que colocou um prazo de maneira equivocada, porque tinha já vendido o potencial construtivo, porém a empresa ainda não tinha assinado, a empresa desistiu, e aí ele ficou sem empresa com potencial construtivo. O senhor Carlos Amodeu falou que que vai jogar todo o estadual do São Januário, então não será agora que o Vascaíno vai se despedir do velho São Januário. Teremos o São Januário ainda, pelo menos no estadual do ano que vem, e teremos ações de marketing para potencializar ali a despedida de São Januário do Vascaíno. Existe um comprador que está negociando 1/3 do potencial construtivo, que seria 1/3 desse valor, imagina, cerca de 200 milhões, 100 e tantos milhões, que já seria, esse comprador está com uma negociação avançada,
Resolvendo essa questão, a reforma poderia começar, porém, esse comprador, ele é um setor de construção, né, de imóveis, ele só entregaria os imóveis em 2028, o Vasco não pode esperar até 2028, então tem uma questão de prazo de pagamento que precisa ser acertada, por isso vamos precisar de mais tempo. Isso foi uma notícia ruim, mas já é esperada, né? Já é esperada. E eu imagino que o Pedrinho errou realmente, ter prometido algo que não poderia cumprir, e errou mais ainda em não ter corrigido a tempo essa promessa errada. Deixou muito tempo, só hoje, já na beira de dezembro. Tudo bem que talvez ele tivesse com esperança ainda de conseguir, mas não deixa margem para especulação, Pedrinho. Não deixa, cara. Vai lá, se errou, já fala logo, seja transparente, que é a melhor coisa. É melhor você se frustrar logo do que você se frustrar depois, que você está com mais expectativa e a frustração é maior. Sobre o projeto de arquitetura, do final do São Januário, né, o Pedrinho disse que já está pronto, que o Sérgio Dias já pode passar. Queremos ver aí essa arquitetura desse estádio novo com 57 mil pessoas. Então vamos mostrar, cara, Sérgio Dias. Quero ver, cara. Mostra o projeto aí. Fica escondendo o projeto, pô. Fornecedor de material esportivo, veio especulações recentes de Mizuno, de Nike. O Carlos Amodeu, CEO, falou que muitas marcas globais têm interesse no Vasco, porém não há tempo suficiente para assinar com uma marca, fazer os uniformes e abastecer o mercado. As marcas precisam de um ano de antecedência. Então a opção foi prorrogar com a capa até dezembro de 2025. Então mais do que a gente pensava. A ideia é, no começo do ano que vem, pelo que eu entendi, ou já agora, fechar com uma nova empresa ou fechar uma extensão definitiva com a capa. Espero que com valores muito maiores e totalmente diferentes, para no começo de 2026, aí sim vai estar com um contrato definitivo com a nova fornecedora de material esportivo. O CEO Carlos Amodeu disse que várias marcas globais estão com interesse no Vasco, excelente, né? Então que se consiga um grande contrato aí, porque se tem tanta procura, o Vasco realmente vende muito, né? Precisamos de uma atualização robusta nesse contrato de fornecedor de material esportivo, mas para 2025 seguirá a capa, aquelas camisas lindas que a capa faz, camisas espetaculares, porém com um valor de contrato desse tamanhozinho, totalmente não condizente com o tamanho da marca Vasco. Bloqueio de torcedores nas redes sociais. O Pedrinho também falou sobre isso. Ele disse que foi muito ofendido, falou que foi ameaçado de morte, falou que teve familiares dele ameaçados de morte, disse que não pode normalizar agressões, e ele está totalmente correto. Quem foi lá xingar, ofender o cara e foi bloqueado não tem direito de reclamar de nada, porque né, não é o fato de você ser torcedor apaixonado que te dá direito de ser babaca, né? Vamos lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu recebo xingamentos também, imagino quanto o Pedrinho deve receber de xingamentos. Foi xingado, foi ameaçado, bloqueou. Quem reclama disso está fora da realidade. Porém, não foram só essas pessoas que foram bloqueadas, né? Teve gente que foi lá, não xingou nada, apenas cobrou. Como um torcedor apaixonado, pediu contratação, pediu SAF. E teve gente também que foi bloqueada só por cobrar. Aí, Pedrinho, tá totalmente errado, né, cara? E ele, Pedrinho, assumiu esse erro. Ele falou, peço desculpa a todos que foram bloqueados e não foram dessa forma. Ele parece que ele desbloqueou as pessoas, enfim. Mas Pedrinho não leva pro coração, cara. O cara que tá xingando, é agressivo, tudo bem, manda esse cara embora. Agora, o cara que tá cobrando é torcedor apaixonado. Ama o clube. Às vezes é torcedor que nunca nem viu o clube ao vivo e ama esse clube. Esse cara, ele vai cobrar, cara. Vai cobrar. Tem que suportar isso. Meu amigo Pedro tem que suportar. Meu amigo que eu gostaria de ter como amigo, né? Pedrinho. Tem que suportar e que esse episódio de bloqueio seja uma página virada e que a gente possa agora ter uma relação um pouco mais saudável aí, torcedor e presidente. Investigações contra a diretoria anterior. Parece que tem uma investigação já no Conselho Deliberativo aberta para investigar contrato lá da 777, investigar a diretoria anterior. E ele citou nomes, cara. Ele falou do Jorge Salgado, ex-presidente,
Luiz Melo, ex-CEO, que foi CEO depois da 777, estranhíssimo, né? Jogou dos dois lados da mesa. Tem que ter investigação mesmo. Falou do Vitor Roma, que era o ex-vice-presidente de marketing, do Adriano Mendes, ex-vice-presidente de finanças. Eu achei que faltou. Falou do Júlio Brandt também. E eu achei que faltou falar e do senhor Lúcio Barbosa também, né? Que não participou da negociação, mas participou da gestão de algumas coisas bem esquisitas ali. Né? Ele falou, esses caras têm que prestar conta. Tem que tomar só cuidado para não jogar todo mundo na mesma vala. Né? Tem gente que pode ter assinado o contrato de boa vontade e se equivocou. O próprio Pedrinho admitiu que errou na janela. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas não dá para jogar todo mundo no mesmo balaio. Tem que ver quem é que fez coisas nocivas ao Vasco e que é porque por benefício próprio, e aí tem que ter um tratamento, um tipo de pilantragem, corrupção, tem que ter um tratamento, e quem apenas errou. Tem que ter outro tratamento, pode até ter uma punição, beleza, mas não tem que ser igual. Me estranha só o Júlio Brandt nessa lista, que o Júlio Brandt não fazia parte da gestão anterior, né? Não tinha nenhum cargo, não sei por que ele está nessa lista, mas se tiver algum motivo, que apareça, seja revelado, ninguém tem que deixar nada embaixo do tapete. Sobre a 777, ele voltou a falar de uma cláusula de 2 milhões de euros, não disse o jogador, que ele vai ter que pagar se o Vasco não cair, não disse o jogador, mas esse jogador é o João Vitor, zagueiro, que o senhor Alexandre Matos, outro que poderia ser investigado também, que tem muita coisa esquisita na passagem dele, o senhor Alexandre Matos, ele fez um contratinho em que o João Vitor não, né? O Benfica, nem é o João Vitor, teria que receber mais 2 milhões de euros se o Vasco não for rebaixado. Não sei se o João Vitor tem alguma parte disso daí. Em todo caso, nem o Benfica tem culpa, nem o João Vitor tem culpa. Se alguém que estava assinando pelo Vasco era o Alexandre Matos. Os outros estão vendo o seu próprio lado e estão certos. Absurda essa cláusula, né? Absurda. Mas é isso, é uma realidade. Foi falado também de um contrato do Luca Reggiano com cláusulas esquisitas, por isso que me causa estranheza o senhor Lúcio Barbosa não está sendo investigado também. Não estou dizendo que ele tem nada errado, mas poderia estar sendo investigado, né? Pelo menos, para a gente saber. Sobre centro de treinamento, mesmo em reestruturação financeira, o Vasco prevê melhorias para o ano que vem. O Pedrinho falou que vai fazer a tal parte molhada que não tem no CT do Vasco, que ajuda na recuperação dos jogadores. E o Carlos Amodeu falou que há um projeto para integrar a base com um profissional lá no CT Moacir Barbosa. No caso, desde o Sub-14 para cima, não sei se teremos mais campos, não sei como é que seria isso daí. Mas há um projeto de melhoria do CT já para o ano que vem, mesmo na reestruturação financeira. E sobre o CT, foi confirmada que a pré-temporada do Vasco vai ser no Moacir Barbosa. Muito criticada a pré-temporada no Uruguai, do Ramon Dias, que parece que não tinha estrutura nenhuma, e também para ir para um lugar só para dizer que foi um lugar sem estrutura, que não vai preparar bem o time, também não adianta. Nesse ponto o Pedrinho está certo. Futebol feminino, o Pedrinho disse que vai redirecionar receitas para o futebol feminino, porém não garantiu, pelo menos não falou o que, terão jogos no São Januário. Eu acho que poderia ter pelo menos um jogo do futebol feminino no São Januário, de despedida antes do fechamento do estádio, então fica aí esse apelo ao presidente Pedrinho. Disse uma informação importante, ele falou que o Ministério Público, chamado por ele, falou que foi a única gestão que fez isso, foi convocado para estar dentro de São Januário investigando a questão do cambismo, dos cambistas lá em São Januário. Então acho que isso aí é importante, eu acho que tem que acabar com essa prática nociva que existe desde que eu sou criança em São Januário, de ingressos que param misteriosamente nas mãos de cambistas e a torcida é achacada lá, explorada por pessoas querendo ganhar dinheiro em cima da paixão do torcedor. Tem que ser presas essas pessoas, presas. Eu espero que isso aconteça, então se o Pedrinho está brigando contra isso, mais um apoio meu que ele vai ter. E o Pedrinho deu uma declaração final, que eu vou até reproduzir, que eu achei muito bonita, cara, a declaração final que ele deu. Ele falou assim: eu vou ser justo e fiel ao que vim fazer aqui. As pessoas não têm que gostar de mim, têm que gostar do Vasco. Estou aqui por uma missão. Ela não é confortável, mas não vou deixar de fazer. Se as pessoas acham que eu vou desistir, eu não vou.
já que eu entrei, eu vou até o fim. Então essa declaração eu achei muito bonita, uma coisa muito determinada. E eu espero sim, Pedrinho, que você cumpra a sua missão. Eu sei que você é um grande vascaíno. Eu sei que você não tinha por que entrar nessa barca furada, muitos diriam que é furada, que é ser presidente do Vasco, está lá numa posição confortável de ídolo, de comentarista respeitado no Sport TV. E mesmo assim botou a cara a tapa, respeito muito isso. E espero que você cumpra a sua missão. Cobranças da minha parte sempre vai ter. Críticas a coisas que eu discordo da minha parte sempre vai ter. Porque acima de críticas, só a instituição aqui, ó, só o Vasco da Gama. Tá? Porém, vai ter apoio também, vai ter elogio quando for acertado e vai ter toda a minha torcida para que você seja o cara que comece a recuperar o Vasco. Com isso já seria um dos grandes presidentes da nossa história. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de novo de se inscrever no canal, de deixar um like. Aqui a gente briga pelo Vasco. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.